Você já ouviu um homem dizer algo que, à primeira vista, parecia inofensivo, talvez até gentil, mas que te deixou com uma sensação estranha, difícil de explicar? Às vezes, o problema não está nas palavras em si, mas no que elas escondem: negação, manipulação, imaturidade emocional e uma resistência sutil ao crescimento. Se você não estiver atenta, esses pequenos sinais podem se transformar em relações que enfraquecem sua confiança e te afastam de quem você realmente é. Carl Jung falava sobre a sombra, aquelas partes do nosso ser que evitamos encarar. Nos relacionamentos, essas sombras costumam se manifestar por meio de padrões inconscientes e projeções emocionais. Por isso, identificar certas frases não é exagero. É um ato de proteção emocional e clareza interior. Neste vídeo, vamos analisar 5 frases que merecem atenção. Se você ouvi-las, especialmente no início de um relacionamento, pode ser mais do que um sinal de alerta, pode ser o momento de dar meia volta e seguir seu caminho. Vamos começar. Primeira frase: você tem que me aceitar do jeito que eu sou. À primeira vista, parece um pedido sincero por aceitação, mas muitas vezes é apenas uma forma de fugir da responsabilidade. Essa mentalidade não se refere à autoaceitação, mas à autoproteção. Ela usa a linguagem da vulnerabilidade para interromper conversas necessárias, criando uma dinâmica em que qualquer pedido de mudança é enquadrado como rejeição. Com o tempo, isso faz com que você silencie seus instintos, minimize suas necessidades e internalize a culpa por simplesmente desejar uma conexão mais saudável. A verdadeira conexão exige responsabilidade de ambos os lados. Jung enfatizou que a integração da sombra, aquelas verdades incomodas que preferimos evitar, é o que nos torna completos. Um parceiro que não consegue encarar sua sombra não está vivendo autenticamente. Ele está vivendo em defesa de suas feridas. E um relacionamento construído na defesa em vez da reflexão se torna uma armadilha. Uma onde o crescimento é punido e a estagnação é disfarçada de estabilidade. Segundo, todos os meus ex-namorados eram loucos. A princípio, pode soar como vulnerabilidade, mas se todo ex é retratado como instável ou tóxico, isso não é uma confissão. É uma narrativa de culpa. Jung nos alertou: o que deixamos de tornar consciente se torna nosso destino. Um homem preso nessa história não está refletindo. Ele está projetando, evitando a autoconsciência ao se colocar como a eterna vítima. Ainda mais perigosa é a expectativa implícita de que você será diferente. Mas quando alguém não examinou seu passado, está condenado a repeti-lo. Você se tornará o próximo louco no momento em que perturbar suas ilusões. O verdadeiro crescimento requer responsabilidade. Sem ela, você não está em um relacionamento. Você está em uma história que ele continua reescrevendo para se evitar. Essa mentalidade cria uma pressão sutil, a necessidade de ser melhor do que as mulheres que vieram antes de você, de provar seu valor não desencadeando as mesmas reações que ele alega desprezar. Mas isso é uma armadilha. Quando alguém não fez o trabalho interior, até mesmo as dinâmicas mais saudáveis podem ser distorcidas na mesma disfunção familiar. Você não está apenas entrando em um novo relacionamento. Você está assumindo o papel de bode expiatório emocional, um papel que já foi escrito, ensaiado e aguardando o próximo ator. Jung entendia que a projeção não é apenas uma defesa psicológica. É uma recusa em evoluir. Um homem que fala de todas as suas ex com desdém revela mais sobre sua incapacidade de autorreflexão do que sobre as próprias mulheres. E quando alguém se recusa a assumir o próprio passado, inevitavelmente contamina o próprio presente. Uma mulher consciente não entra em um relacionamento para redimir a história de alguém. Ela entra para construir um futuro. E esse futuro só é possível com um parceiro que se responsabiliza pelos padrões que carrega consigo. 3. Se você realmente me ama, faça o que eu peço. Esta frase não é expressar uma necessidade. Impõe uma condição. Transforma o amor em um teste e a culpa em uma ferramenta de controle. Jung descreveu como a manipulação emocional muitas vezes se esconde por trás da ilusão de cuidado. Os estoicos ensinavam que o amor deve estar enraizado na liberdade, não no medo ou na pressão. Obedecer não cria proximidade, gera submissão.
E o que começa como um pequeno favor pode se transformar em uma vida inteira de autotraição. Uma mulher consciente vê a diferença entre um pedido sincero e uma exigência velada. O amor verdadeiro honra seus limites. Não os apague em nome da lealdade. Quando alguém equipara amor à obediência, o que realmente deseja não é intimidade, mas sim submissão. O relacionamento se torna um estágio em que o afeto é condicional e seu valor é medido por quão bem você atende às expectativas deles. E o perigo é sutil. Quanto mais você cede, mais as exigências evoluem. Você não está mais agindo por amor, mas por medo de decepcionar ou perder a pessoa. Com o tempo, essa dinâmica fragmenta sua bússola interna. Você coloca em dúvida seus instintos, confundem sacrifício com conexão e começam a se encolher dentro de si mesmos apenas para preservar a harmonia. Mas o amor verdadeiro não exige que você desapareça. Como Jung e os estoicos nos lembram, a forma mais elevada de conexão se constrói na autonomia, no respeito mútuo e na liberdade de ser plenamente você mesmo, mesmo quando isso significa dizer não. 4. Você não é o suficiente para mim. Poucas frases machucam tanto quanto essa, não porque sejam verdadeiras, mas porque são ditas com a intenção de fazer você acreditar que são. Isso não é um ato de sinceridade, é uma projeção. Um homem que diz isso não está enxergando quem você é de verdade. Ele está revelando o próprio vazio interior, tentando exercer controle através da crítica. Como disse Marco Aurélio, não permita que a alma de outro governe a sua. Essa frase mina silenciosamente sua autoconfiança. Você começa a se esforçar demais, buscando aprovação onde nunca vai encontrar. Mas você não está aqui para provar que merece amor. Uma mulher consciente não se diminui para caber dentro do espelho quebrado de alguém. Ela se lembra de quem é e se recusa a ocupar esse papel. O perigo maior está na sutileza com que essa mensagem se instala na sua mente. Primeiro, você tenta provar que ele está errado, trabalha mais, dá mais, sacrifica pedaços de si mesma. Mas isso não é amor, é sobrevivência dentro de um padrão que nunca se estabiliza. A meta continua se movendo, e cada vez que você pensa que alcançou, ela se afasta de novo. Não porque falta algo em você, mas porque ele próprio carece de estabilidade interior. Jung nos ensinou que a projeção é uma tentativa de evitar assumir o próprio vazio. Em vez de enfrentá-lo, muitos preferem fazer os outros se sentirem pequenos. Mas você não nasceu para carregar a insegurança de ninguém. Seu valor é inegociável. Uma mulher firme em sua autoestima entende que a pergunta certa nunca é sou suficiente para ele, mas sim, ele é suficiente para a vida que estou construindo? 5. Faz o que você quiser. Quando dita com frieza ou sarcasmo, essa frase não é uma permissão, é uma armadilha. Ela faz você duvidar, adivinhar, hesitar. Carl Jung descreveu isso como manipulação sombria, uma forma indireta de manter o controle emocional. Já os estoicos defendiam a clareza, palavras que não precisam ser decifradas. Essa tática transforma o diálogo em confusão. Você deixa de agir com base na sua verdade e passa a andar em torno do humor dele. A única cura para isso é agir com firmeza, e leve a frase ao pé da letra, sem culpa ou necessidade de se explicar. Uma mulher consciente que escolhe a clareza desmonta o jogo por completo. Ela não entra na dança, ela sai. A agressividade passiva é uma forma de covardia emocional. Evita a expressão direta, mas pune você por não adivinhar regras não ditas. Nessa guerra silenciosa, a mensagem é clara, e você é responsável pelo que eu sinto, mesmo que eu não diga o que é. Com o tempo, essa dinâmica ensina você a andar em ovos, tentando antecipar reações, em vez de viver centrada em si mesma. Isso cria um relacionamento onde a honestidade vira ameaça e o silêncio, uma forma de sobrevivência. Mas uma mulher desperta entende que a ambiguidade é uma ferramenta de controle, não de conexão. Ela sabe que a verdadeira intimidade nasce da transparência mútua, não de jogos, nem de tensão emocional. Ao se recusar a interpretar linguagens cifradas ou silêncios carregados, ela protege sua clareza interior. Como Jung e os estoicos ensinaram, a paz não está em tentar controlar a imaturidade emocional de alguém.
A paz está em escolher o que honra sua verdade, mesmo que isso signifique ir embora de quem se recusa a revelar a própria.